Era uma sexta-feira à noite, e eu, Marina, estava no volante do meu Uber, pronta para encerrar o expediente. A cidade estava tranquila, quase adormecida, e eu estava cansada, contando os minutos para chegar em casa, tomar um banho quente e me jogar na cama. Já era tarde, quase meia-noite, quando o aplicativo me notificou sobre uma nova corrida. O endereço de partida era em um bairro afastado, um lugar que eu mal conhecia. Algo sobre essa corrida me causou um desconforto imediato, mas o valor era bom. É só mais uma, pensei, tentando afastar a estranha sensação que começava a me incomodar. Dirigindo pelas ruas desertas, a sensação de estranheza só aumentava. À medida que eu avançava em direção ao destino, as luzes da cidade começaram a desaparecer. As casas modernas e bem cuidadas deram lugar a construções antigas, com fachadas descascadas e janelas quebradas. Árvores altas e retorcidas se projetavam sobre a estrada, lançando sombras longas e ameaçadoras sob a fraca luz dos postes. Quando finalmente cheguei ao endereço indicado, parei o carro e olhei ao redor. A rua estava envolta em uma neblina densa, quase sobrenatural. A única luz vinha de um poste solitário, cuja lâmpada piscava incessantemente. Foi então que eu a vi. Surgindo da névoa, uma mulher se aproximava lentamente do carro. Ela usava um vestido branco, antiquado, que parecia ter saído de outra época. Seus passos eram quase inaudíveis. E o ar ao redor dela parecia mais frio. Sem dizer uma palavra, ela entrou no carro e fechou a porta. O som do clique ecoou na minha mente como um alarme. Algo nela estava profundamente errado, mas eu não conseguia identificar o que era. Assim que a mulher entrou no carro, o ar no interior ficou pesado, quase sufocante. Tentei puxar conversa, mais por hábito do que por realmente querer falar algo. Boa noite, tudo bem? Minha voz saiu trêmula, como se algo estivesse drenando minha energia. Ela não respondeu, apenas permaneceu ali, imóvel, olhando fixamente para a frente. Seus olhos, que eu não conseguia ver completamente devido ao cabelo que cobria parte de seu rosto, pareciam perdidos, vazios. A sensação de que algo estava terrivelmente errado aumentava a cada segundo, mas eu estava presa, como se uma força invisível me impedisse de agir. Decidi continuar dirigindo, na esperança de que aquela sensação fosse apenas temporária. Liguei o GPS e comecei a seguir a rota indicada, mas a cada quilômetro que avançávamos, a escuridão ao redor parecia nos engolir. As árvores, que antes eram meras sombras na beira da estrada, agora pareciam se mover, como se estivessem vivas, esticando seus galhos retorcidos em nossa direção. O clima dentro do carro tornou-se gelado, um frio que parecia vir de dentro, e não do ar-condicionado. De repente, o rádio ligou sozinho, mas em vez de música, havia apenas uma estática perturbadora, entrecortada por sussurros que eu não conseguia entender. O som parecia estar vindo de todos os lados, envolvendo-me em uma atmosfera de pavor crescente. Tentei desligar o rádio, mas o botão não respondeu. Os sussurros ficaram mais altos, mais urgentes, como se algo estivesse tentando me dizer algo que eu não conseguia decifrar. Olhei pelo retrovisor, esperando ver algum sinal de reação da mulher, mas ela continuava imóvel, quase como se estivesse em transe. A escuridão dentro do carro parecia mais profunda, mais ameaçadora, e por um momento tive a impressão de que seus olhos brilhavam na penumbra, 2 pontos de luz que me observavam, penetrando minha mente. O GPS começou a agir de forma estranha, recalculando a rota repetidamente. As estradas que antes eram familiares, agora pareciam se transformar em um labirinto interminável. Cada curva, cada desvio parecia nos levar mais fundo em um lugar que não deveria existir. Olhei para fora, tentando reconhecer algo, mas tudo ao redor parecia ter saído de um pesadelo. As árvores ao redor pareciam se fechar, criando um túnel escuro e opressor, e a estrada à nossa frente se estendia infinitamente, como se não tivesse fim.
A sensação de estar perdida, tanto fisicamente quanto mentalmente, se intensificava a cada minuto. O silêncio no carro era ensurdecedor, quebrado apenas pelos sussurros distorcidos que ainda saíam do rádio. Tentei falar novamente, mas minha voz parecia fraca, distante, como se estivesse sendo sugada por aquela escuridão. "Você está bem?" perguntei, mais uma vez, sem obter resposta. A mulher não se mexia, e eu comecei a me perguntar se ela estava viva. Um pensamento aterrorizante passou pela minha mente. E se eu estivesse dirigindo com um cadáver no banco de trás? O pânico começou a tomar conta de mim, e a vontade de parar o carro e sair correndo era quase irresistível. Mas algo dentro de mim me impedia de parar. Era como se eu estivesse presa, obrigada a continuar dirigindo, mesmo que soubesse que não havia saída. A estrada se estendia à frente como um convite ao abismo, e eu não conseguia encontrar uma maneira de escapar. Depois do que pareceu uma eternidade, o GPS finalmente indicou que estávamos nos aproximando do destino. Eu mal conseguia acreditar que havia um fim para aquela jornada. Mas quando olhei para frente, meu sangue gelou. À nossa frente havia um portão de ferro, antigo e enferrujado, coberto de musgo. Além do portão, um cemitério antigo se estendia, suas lápides tortas e quebradas emergindo da névoa como dentes apodrecidos. Parei o carro em frente ao portão e, por um momento, fiquei paralisada. O que eu estava fazendo ali? O que me levou a esse lugar? A sensação de que havia algo profundamente errado ficou mais forte do que nunca. A mulher, que até então estava imóvel, finalmente se mexeu. Ela abriu a porta do carro lentamente, o som do metal rangendo na noite silenciosa. Ela saiu do carro e começou a caminhar em direção ao portão do cemitério. Seus passos eram lentos, quase como se estivesse flutuando. Eu fiquei ali, assistindo, incapaz de me mover. Cada instinto dentro de mim gritava para eu sair dali, mas meus músculos pareciam congelados, como se eu estivesse presa em um pesadelo do qual não conseguia acordar. Quando ela chegou ao portão, parou por um momento e se virou para mim. Pela primeira vez, consegui ver seu rosto claramente. A pele era pálida, quase translúcida, os olhos fundos e vazios, como se toda a vida tivesse sido drenada dela. E então, ela sorriu. Um sorriso que não deveria estar em um rosto humano, um sorriso distorcido, errado em todas as maneiras possíveis. "Obrigada por me trazer de volta, para casa", ela disse, sua voz um sussurro que parecia ecoar por toda a minha mente. E com isso, ela atravessou o portão e desapareceu entre as sombras do cemitério. Assim que a mulher desapareceu, senti um súbito alívio, como se o ar tivesse voltado a circular no carro. Mas a sensação de alívio foi rapidamente substituída por uma nova onda de terror. Quando olhei ao redor, percebi que o carro não estava mais em frente ao cemitério. Eu estava de volta à rua, onde havia pegado a mulher, como se tudo o que tinha acontecido fosse um devaneio, uma ilusão. Mas a sensação de realidade era tão palpável, tão aterrorizante, que eu sabia que aquilo não era apenas um sonho. O relógio no painel mostrava que apenas alguns minutos haviam se passado. Mas eu sabia que aquilo era impossível. Eu tinha dirigido por horas, talvez mais. O tempo parecia distorcido, como se eu tivesse entrado em uma dimensão onde as regras do mundo normal não se aplicavam. Eu queria acreditar que tudo aquilo era apenas uma alucinação, fruto do cansaço ou do estresse. Mas o medo dentro de mim era real. Meus dedos tremiam enquanto eu apertava o volante, e o pavor rastejava pelo meu corpo como um veneno. Acelerei o carro, minhas mãos suadas escorregando no volante, e saí dali o mais rápido que pude. A estrada de volta para casa parecia mais longa do que o normal. Cada quilômetro uma tortura de ansiedade. Quando finalmente cheguei em casa, trancafiei-me no quarto e me joguei na cama, tentando afastar as imagens perturbadoras que insistiam em me assombrar. Mas o rosto da mulher, seus olhos vazios e aquele sorriso distorcido continuavam a aparecer na minha mente, como se estivessem gravados em minha memória.
Nos dias que se seguiram, tentei retomar minha rotina, mas o medo nunca me deixou em paz. Acordava todas as noites suando frio, com a sensação de que alguém estava me observando. A cada ruído estranho que ouvia, meu coração disparava, esperando ver aquela mulher surgir do nada. Decidi pesquisar sobre aquele cemitério, na esperança de encontrar alguma explicação para o que tinha acontecido. Descobri que era um lugar antigo, abandonado há décadas, e cercado por histórias sombrias e lendas urbanas. Uma dessas lendas falava de uma noiva que havia morrido tragicamente na noite de seu casamento. Ela foi encontrada enforcada em uma árvore perto do cemitério, ainda vestida com seu vestido branco. Diziam que seu espírito nunca encontrou descanso e que de tempos em tempos ela aparecia pedindo carona para motoristas desavisados, levando-os de volta ao lugar onde sua vida terminou. A história me arrepiou até os ossos. Cada detalhe coincidia com a mulher que eu havia encontrado. O vestido branco, o silêncio inquietante, o cemitério, tudo se encaixava. Mesmo com todo o conhecimento que havia adquirido sobre a lenda, nada poderia me preparar para o que estava por vir. A sensação de que algo estava me perseguindo começou a se intensificar. Cada vez que eu entrava no carro, sentia como se houvesse alguém no banco de trás, me observando. Mas toda vez que eu olhava, não havia nada. O frio dentro do carro era constante, e a sensação de estar sendo vigiada me consumia. As noites se tornaram ainda mais insuportáveis. Comecei a ouvir sussurros, como se alguém estivesse falando ao meu lado. Mas quando eu acendia a luz, não havia ninguém. O som vinha de todos os lados, misturando-se com a estática que parecia estar sempre presente, mesmo quando o rádio estava desligado. Então, começaram as mensagens, sempre de números desconhecidos, sempre com o mesmo texto. Obrigada pela carona. Na primeira vez que recebi, pensei que fosse uma coincidência bizarra, mas conforme as mensagens continuavam a chegar, o terror começou a se instalar de vez. A cada notificação, meu coração disparava, e o pavor que eu sentia era incontrolável. Apaguei os números, tentei esquecer, mas as mensagens continuavam. E não era só isso. Comecei a notar coisas estranhas dentro de casa, objetos que se moviam sozinhos, portas que se abriam e fechavam durante a noite, e aquela sensação constante de que eu não estava sozinha. Então, numa noite particularmente sombria, algo aconteceu que mudou tudo. Eu estava deitada na cama, tentando dormir, mas a sensação de ser observada era intensa demais para me deixar relaxar. O quarto estava mergulhado em uma escuridão pesada, e o silêncio era tão profundo que eu podia ouvir minha própria respiração. Foi então que ouvi os passos. Eles começaram suaves, como se alguém estivesse andando descalço pelo corredor. O som era baixo, quase imperceptível, mas inconfundível. Meu coração disparou, e eu senti o sangue gelar nas veias. Os passos ficaram mais altos, mais próximos, e então pararam do lado de fora da porta do meu quarto. Eu estava paralisada de medo, incapaz de me mover ou de fazer qualquer coisa. A porta começou a se abrir lentamente, rangendo como se estivesse sendo empurrada por uma mão invisível. E então, na penumbra, eu a vi. A mulher, a mesma que eu tinha levado ao cemitério, estava parada na entrada do quarto, com o mesmo vestido branco, sujo e rasgado. Seus olhos, fundos e vazios, estavam fixos em mim. Ela começou a caminhar em direção à cama, cada passo fazendo meu coração bater mais rápido. Tentei gritar, mas minha voz estava presa na garganta. Quando ela chegou ao lado da cama, inclinou-se sobre mim, seu rosto a poucos centímetros do meu. Você me trouxe de volta, ela sussurrou, sua voz fria e desprovida de qualquer emoção. Agora você é minha. Na manhã seguinte, acordei suando, tremendo, mas o medo ainda estava lá. Eu sabia que não havia sido um sonho. A presença dela era real, tão real quanto o ar que eu respirava.
decidi que não podia continuar vivendo daquele jeito. Vendi o carro e me mudei para uma nova casa, em uma nova cidade, na esperança de deixar tudo aquilo para trás. Mas as mensagens continuaram, agora mais frequentes e mais perturbadoras. Eu as apagava, tentava ignorá-las, mas a sensação de ser observada nunca ia embora. Toda vez que eu passava por um espelho, via algo se movendo na escuridão, algo que eu sabia que estava me observando. Eu estava ficando paranoica, e o medo começou a afetar todos os aspectos da minha vida. Minhas noites eram preenchidas por pesadelos, onde eu me via dirigindo eternamente por estradas escuras, com aquela mulher sentada no banco de trás, sorrindo de forma maléfica. E sempre que eu acordava, sentia sua presença, mesmo que não pudesse vê-la. O frio no quarto era constante, e as sombras pareciam se mover, dançando na periferia da minha visão. Os dias se tornaram uma luta constante para manter minha sanidade. Eu sabia que ela estava sempre por perto, esperando o momento certo para me arrastar de volta para aquele lugar. Uma noite, enquanto eu tentava dormir, senti algo gelado tocar meu ombro. Virei-me lentamente, e lá estava ela, sentada ao meu lado, com aquele sorriso distorcido. "Por que está fazendo isso?" Consegui sussurrar, a voz embargada pelo medo e pela raiva. Eu sabia que estava à beira de um colapso, e a única coisa que eu queria era uma resposta. Ela sorriu, um sorriso que parecia abrir uma porta para um abismo sem fim. "Você abriu a porta", ela respondeu, sua voz ecoando pelo quarto, como se viesse de todos os cantos ao mesmo tempo. "Agora estamos ligadas, para sempre." Aquilo foi o suficiente para quebrar o que restava da minha sanidade. Corri para fora do quarto, saí da casa e comecei a andar pelas ruas desertas, tentando fugir da sensação de que ela estava me seguindo. Mas, onde quer que eu fosse, ela estava lá, nas sombras, no frio, na escuridão que me envolvia. Eu não conseguia mais distinguir o que era real do que não era. Cada reflexo, cada sombra parecia abrigar sua presença, e os sussurros em minha mente nunca paravam. Eu estava sendo lentamente consumida pelo terror, e não havia para onde fugir. Numa noite sem estrelas, enquanto vagava pelas ruas escuras, senti que não havia mais escapatória. A sensação de ser observada era esmagadora, e eu sabia que ela estava perto, muito perto. Senti uma mão fria tocar meu ombro novamente, e quando me virei, lá estava ela, mais próxima do que nunca. Ela me olhou, e naquele momento, eu soube que não havia mais como lutar. Eu estava presa em sua teia, e não havia para onde correr. Ela sorriu, aquele sorriso distorcido e macabro, e sussurrou uma última vez: "Agora é hora de ir." Tudo ao meu redor começou a se distorcer, as luzes da cidade se apagando uma a uma, até que restasse apenas a escuridão total. E nessa escuridão, fui engolida por seu abraço gélido, arrastada para um lugar onde o tempo não existia, onde a dor e o medo eram as únicas constantes. Na manhã seguinte, encontraram meu corpo numa rua deserta, os olhos arregalados de puro terror. O frio ao redor era palpável, e na tela do meu celular havia uma última mensagem: "Obrigada pela carona. Agora você é minha para sempre."